Em nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nem tudo aquilo que os nossos sábios, nem tudo aquilo que a ciência diz, muitas das vezes, na maioria das vezes, nem sempre vai se condizer com aquilo a que a palavra diz. Na maioria das vezes tenha certeza que a ciência, o entendimento humano, ele sempre vai ir em contramão àquilo que Deus nos ensinou. Aleluia. A ciência, meus irmãos, ela vai nos ensinar que neste universo, o Sol, ele é o centro do universo. Sendo que a Bíblia vai nos dizer que o centro de toda a criação de Deus, de todo este universo, é um planeta chamado Terra. E assim como a Terra, ela é o centro, aleluia, de toda a criação, na Terra também existe um centro. E o centro da Terra, aleluia, segundo a palavra de Deus, é uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém é o centro de toda a Terra. Jerusalém também tem um centro, um monte chamado de Monte Moriá. E neste monte, meus irmãos, foi aonde foi construído um tabernáculo, a ordem de Deus para Moisés, para que Deus construísse um tabernáculo. E bem no centro deste tabernáculo, Deus mandou Moisés ali colocar uma arca, a qual a Bíblia vai chamar de a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, que seria o centro de toda a criação de Deus. Aleluia. E aquele centro, aquela arca que estava no centro da criação de Deus, aleluia, era ali onde Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesse texto que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo de número 9, ele fala sobre este tabernáculo, ele fala sobre este templo, aleluia, e ele fala sobre esta arca, aleluia. Há um tabernáculo onde Moisés construiu uma sala ali no centro, meus irmãos, onde a arca deveria uma sala de 7 metros por 7 metros, aleluia. Onde a arca deveria estar ali no centro, aleluia. E 7 metros depois daquela arca haveria ali um véu que fazia separação entre o lugar onde estava a arca, que era chamado lugar santo, o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, fazia separação do lugar santo. Aleluia. Porque ali, como o texto mesmo que nós lemos, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote era o único que poderia entrar ali naquele lugar, para poder estar diante ali da presença de Deus. Aleluia. Só que quando Moisés, meus irmãos, ele foi receber esta ordem, quando Moisés ele foi receber esta palavra de Deus, a Bíblia diz que Moisés ele subiu ao monte. E Moisés, meus irmãos, ele se preparou durante 40 dias e durante 40 noites para ele poder receber uma mensagem de Deus. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, 40 dias e 40 noites em consagração, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, apenas consagrando a sua vida para poder receber uma mensagem de Deus, para poder compreender e entender aquilo que Deus queria falar com ele. Aleluia. Porque se nós queremos entender, aleluia, o que Deus quer falar conosco, nós temos que nos preparar, nós temos que nos consagrar, nós temos que jejuar, nós temos que estar, aleluia, preparados. Aleluia. Muitas das vezes nós lemos a palavra e não conseguimos ter o verdadeiro entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Aleluia. Se você quer ter o verdadeiro entendimento da palavra, daquilo que Deus quer falar contigo através dessa palavra, consagre a tua vida, aleluia. Esteja preparado na presença do Senhor. Assim como Moisés, ele ficou ali 40 dias, aleluia, jejuando ali para poder contemplar aquela grande visão. E depois desses 40 dias, aleluia, Deus mostrou para Moisés, aleluia, o templo. Deus mostrou para Moisés a arca, aleluia. A arca essa, meus irmãos, que dá a se entender, aleluia, que esta arca, ela estava ali na criação, aleluia, onde estava Adão e Eva, e segundo os estudiosos dizem, por causa do pecado, Deus a levou de volta para o céu.
E ali na presença de Deus, Deus vai mostrar para Moisés, e Moisés vai ver a imagem daquela arca, e Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu quero que você construa aqui na terra uma réplica desta arca, aleluia, porque aonde estiver esta arca, aleluia, você vai construir o tabernáculo, o templo, Deus, porque eu quero ali, aleluia, estar diante do meu povo. Aleluia. Porque eu quero ali me relacionar, aleluia, com o meu povo. Porque Deus, meus irmãos, Ele só se relaciona aonde tem templo. Se não tem templo, não tem como Deus se relacionar. Por isso que Paulo ele vai nos dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O templo, aleluia, somos nós. Louvado seja Deus. E aonde tem templo, então Deus, Ele se relaciona. Aonde tem altar, aleluia, levantado, Deus, Ele se relaciona com o seu povo. Aleluia. Então Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, eu quero que você faça uma réplica idêntica a esta arca. Então Deus deu a ordem para ele, você vai pegar, Moisés, a madeira, uma madeira, aleluia, a madeira de acácia, e esta madeira de madeira. O interessante, meus irmãos, que se você for estudar e você for ver esta madeira, aleluia, a madeira de acácia, ela era uma madeira, aleluia, que nós podemos dizer assim, uma madeira muito vaidosa, porque era uma madeira que tinha muitos e muitos nós ali naquela madeira. Então ela era considerada uma madeira vaidosa. Só que quando Deus manda ele construir a arca de madeira, Deus diz para ele, mas porém você vai pegar tábuas de ouro e você vai colocar nesta arca. Você vai cobrir, aleluia, a vaidade desta madeira com as minhas tábuas de ouro, aleluia, para que o que tem que aparecer, meus irmãos, não é a nossa vaidade, o que tem, aleluia, que ser exaltado e glorificado não é a nossa aparência, mas o que tem que aparecer, aleluia, é a grandeza, aleluia, a riqueza, aleluia, da presença de Deus, aleluia, da unção de Deus, é o nome do Senhor, aleluia, que tem que ser glorificado. Por isso Deus disse para Moisés, então você vai cobrir esta madeira que se acha vaidosa, você vai cobrir ela com tábuas de ouro. Louvado seja Deus. Aleluia. Você vai fazer, aleluia, uma tampa que se chama propiciatório. E nesta tampa você vai construir 2 querubins. Aleluia. E esses 2 querubins, toda aquela peça, meus irmãos, era uma peça feita, uma única peça, aleluia, de ouro. A palavra querubim, aleluia, veio do hebraico querub, que significa guarda. Quando você for olhar o texto, quando Deus vai tirar Adão e Eva ali dentro do paraíso, você vai ver que Deus vai colocar 2 querubins na porta do paraíso para impedir que Adão e Eva voltassem ali para o jardim do Éden. Por isso que a palavra querubim, ela significa guarda, aquele que guarda, aquele que protege. Aleluia. Então Deus diz para ele, você vai construir, aleluia, sobre esta arca a imagem de 2 querubins. E esses 2 querubins, meus irmãos, era algo, aleluia, interessante, porque quando nós vamos, olha, se você olhar para a arca, para uma réplica da arca, se você olhar lá de frente, você vai ver lá 2 anjos, 2 querubins, que eles estão ligados, aleluia, eles estão de joelhos no chão, aleluia, ligados um ao outro pelos seus joelhos, glória e as suas asas ligadas um ao outro pelas suas asas, aleluia, formando assim, aleluia, entre ele o símbolo de um círculo, aleluia, porque eles estão ligados pelos joelhos e ligados nas pontas das asas. Estão ligados na terra, mas também estão ligados no céu, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a igreja ela liga aqui nesta terra, o Senhor também liga lá no céu, aleluia. Tudo aquilo, aleluia, que a igreja desliga desta terra, o Senhor também vai desligar na terra, aleluia. E aquele círculo, meus irmãos, ele formava o formato do que? De uma aliança, aleluia, aliança entre Deus, aleluia, e entre o seu povo. Só que o interessante é que aquela peça, como eu disse, meus irmãos, ela era única. Eram os 2 querubins numa única peça, unidos pelos joelhos e unidos por suas asas. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que o inimigo, aleluia, ele não quer roubar o teu dinheiro. Porque se ele roubar o teu dinheiro, Deus pode te dar mais, porque a palavra de Deus diz que dele é toda a prata e dele é todo o ouro. Deus, o inimigo não está interessado em roubar teu carro, o inimigo não está interessado em roubar tua casa, aleluia, porque se ele tirar isso de você, Deus pode te dar outra.
Aleluia. Sabe o que é que o inimigo quer roubar de mim? Sabe o que o inimigo que ele quer roubar de você? Aleluia. Aquilo que estava sendo representado por aqueles dois querubins unidos. A união, a unidade. Aleluia. É isso que o inimigo ele quer roubar da igreja. A união, a unidade. Aleluia. Porque o povo de Deus precisa estar unido para vencer. Aleluia. Quando o povo inimigo de Deus, os filisteus, olharam para o povo de Israel, eles olharam, esse povo é vitorioso, sabe por quê? Porque eles entenderam o segredo do povo de Deus, eles disseram, esse povo é vitorioso porque eles lutam unidos, porque eles são unidos, então quando eles se unem, eles vencem todas as batalhas, por isso que eles tiveram a ideia, mas vamos fazer uma luta em 1 contra 1, vamos levantar apenas um homem para lutar contra um homem, então levantaram o gigante Golias, e quando o povo de Deus viu que era 1 contra 1, eles temeram porque eles estavam acostumados a lutar em união. E é isso que o inimigo ele quer destruir, aleluia, da igreja, ele quer destruir de nós, é a união, aleluia. É a união da igreja, é a união da tua casa, é a união da tua família, é isso que o inimigo tem tentado, aleluia, destruir. Louvado seja Deus. Mas quando você, meus irmãos, se você chegar mais perto ali da arca e você for olhar para a imagem daquele anjo, você vai ver que aquele anjo ele tem um corpo de homem. Mas se você olhar para o rosto, você vai ver que ele é representado com o rosto de uma criança. Aleluia. O querubim naquela imagem era representado com um corpo de homem, mas com um rosto de criança que estava, e o rosto estava olhando para o propiciatório, estava olhando para o centro da arca da aliança, ali onde representa a eternidade do reino de Deus, aleluia. Por quê? Porque se você quer ver o reino de Deus, se você quer participar da eternidade do reino de Deus, você precisa voltar a ser como uma criança, aleluia. Se você não ser como uma criança, você não poderá ver a eternidade do reino de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Dentro daquela arca, meus irmãos, como foi lido aqui no texto, tinham 3 itens. Aleluia. Tinham 3 coisas. Na verdade, ainda tem dentro dessa arca esses 3 itens. Um deles, o primeiro deles, a pedra da lei. O decálogo. A pedra onde Deus escreveu com seus próprios dedos os 10 mandamentos. Glória a Deus. Onde Deus usou através daquela pedra, aleluia, para se relacionar, aleluia, ali com o seu povo, através, aleluia, dos nossos sentidos. Por isso que Deus ele vai escrever com os seus dedos aquela pedra, os 10 mandamentos, dizendo, eu quero me relacionar com vocês em todos os sentidos. Aleluia. Dentro da arca da aliança, aleluia, tem a pedra dos 10 mandamentos. Também diz a Bíblia que tem um pote, meus irmãos, com um pouco de maná que caiu do céu. Glória a Deus, aleluia. O interessante é que a palavra maná, meus irmãos, ela é uma palavra, aleluia, é uma mistura entre uma palavra hebraica e uma palavra egípcia, aleluia, que o significado, na verdade, de maná é, o que é isso? Ele é uma pergunta, o que é isso? O que seria isso? Porque o povo não entendia, aleluia, como que Deus fazia cair maná do céu. Deus, quando ele tirou o seu povo ali do deserto, Deus disse para o povo, vocês vão caminhar pelo deserto, mas não se preocupem, porque todas as manhãs, quando cair o orvalho, junto com o orvalho virá para vocês o maná do céu para vocês se alimentarem. Glória a Deus. Todos os dias eu enviarei. Então o Senhor diz, porém, aleluia, não guardem nada para amanhã. Aleluia. Não guardem nada para amanhã. Só que ali, meus irmãos, no meio daquele povo de Deus, sempre tem alguns que querem ser os mais espertos. Então ali teve algumas pessoas que guardaram um pouquinho de maná e disseram, entre eles, quem sabe, vai que Deus se esquece de nós amanhã. Então vamos guardar o maná para amanhã. Só que acontece, meus irmãos, que eles guardavam o maná. Quem sabe se eles fossem lá no meio do dia olhar, estava lá o maná. Aquele cheiro suave. Segundo, alguns historiadores dizem que o aroma do maná era como o aroma de baunilha. Diz que era um aroma agradável, aleluia, às nossas narinas. De repente eles vão lá às 2 da tarde, vão lá. Ainda está cheirando bem. Só que quando, meus irmãos, das 6 horas da tarde, quando o sol se põe em Israel, quando o sol se põe, é quando o dia para uma pessoa de Israel acaba. Aleluia.
O virado dia não é como para nós, que é a meia-noite. Para eles é às 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Por isso que eles seguem um calendário chamado o calendário lunar. Quando o sol se põe, para eles o dia acaba e um novo dia se inicia. Então, quando o sol se pôs ali aproximadamente às 6 da tarde, e quando eles foram ver o maná que eles tinham guardado, aquele maná, meus irmãos, parecia que ali onde estava o maná, tinha um animal, um bicho que estava morto há muito e muito tempo. Deus fez, meus irmãos, tudo isso para mostrar para aquele povo e para ensinar eles, aleluia. Vocês têm que aprender a confiar mais na minha palavra. Vocês têm que aprender a serem dependentes de mim, aleluia. Se eu disse que não é para guardar, não guarde. Se eu disse que amanhã eu vou enviar de novo, acredita, confia, porque amanhã eu enviarei, aleluia. Nós temos que aprender, meus irmãos, na nossa vida a sermos mais dependentes, aleluia, de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só que o interessante, meus irmãos, é que o maná que está dentro da arca não estragou. Está até hoje lá. Perfeito. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Porque lá está o verdadeiro maná, o que representa aquele maná. Jesus, ele disse, aleluia, os seus pais comeram o maná que descia do céu. Aleluia. Glória a Deus. O maná que de um dia para o outro estragava. Aleluia. Porém, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia. O maná que está dentro da arca da aliança, o maná que nunca se estraga, aleluia, representa o pão vivo que desceu do céu, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, dentro da arca nós temos a pedra com os 10 mandamentos, o decálogo, nós temos ali, aleluia, também um pouco do maná que Deus derramou sobre o povo ali no deserto. E nós temos o terceiro item, aleluia, que diz aqui que é a vara de Arão que floresceu. Glória a Deus, aleluia. E é um pouquinho, meus irmãos, sobre esta vara que eu quero nesta noite pregar. Aleluia. Sobre a vara de Arão que está dentro, aleluia, da arca da aliança. A Bíblia, ela vai nos dizer, aleluia, lá no livro de Números, capítulo 17, que Deus, ele vai chamar Moisés e vai dizer: Moisés, eu escolhi Arão para ser o sacerdote. Ele vai estar ali no templo, aleluia. É ele que vai cuidar das minhas coisas, é ele que vai estar diante aqui da arca, da aliança, ele será o sumo sacerdote. Quando Moisés saiu ali de dentro do tabernáculo, que ele tinha conversado com Deus, e quando Moisés disse ao povo, Deus manda dizer que Deus escolheu o meu irmão Arão para ser o sumo sacerdote. A Bíblia diz que o povo se levantou e disse: Deus falou, Moisés, é você que está dizendo, é você que quer dar um privilégio para Arão, porque ele é o seu irmão, e por isso você quer colocar ele como sumo sacerdote. Diz a Bíblia que eles pegaram então em pedras para querer apedrejar Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés, meus irmãos, ele volta para a presença de Deus, para consultar a Deus novamente. Quando veio um momento de dificuldade, quando pegaram em pedras para tentar apedrejar Moisés, Moisés poderia ter fugido para tudo quanto é lugar, mas ele foi novamente para a presença Glória de Deus. aleluia. Quando vier a luta, quando vier a tribulação, o lugar para você correr é para a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando, aleluia, Daniel recebeu a notícia, aleluia, que todos os sábios e adivinhos ali seriam, aleluia, mortos, porque ninguém era capaz de interpretar o sonho de Nabucodonosor. O que foi que ele fez? Ele correu para orar. Glória a Deus, aleluia. Quando ele recebeu a notícia que não poderia mais ninguém dobrar os seus joelhos e fazer nenhuma oração para nenhum Deus, que não fosse apenas para o rei Dario, aleluia. Quando Daniel recebeu aquela notícia, ele não temeu a morte, mas ele correu para sua casa, aleluia, para o seu quarto, para a janela que estava no seu quarto, que dava para onde estava Jerusalém. Ele dobrou os seus joelhos e ele clamou a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Foi lançado na cova dos leões, mas ele foi ali salvo por o Senhor, aleluia, que fechou a boca de todos os leões ali naquela noite. Então, quando vier um momento de atribulação, de adversidade, corra para a presença do único que pode te ajudar. Corra para a presença do Senhor. Aleluia. Moisés, meus irmãos, ele vai correr para a presença do Senhor. Ele vai entrar, aleluia, ali naquele templo, aleluia, no tabernáculo, diante da arca da aliança. E ele vai falar, aleluia, com Deus.
E ele vai clamar a Glória Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus que estava manifestada ali sobre aquela arca, ela saiu da arca e ela veio sobre o rosto de Moisés. E quando Moisés saiu daquele tabernáculo, o povo olhou, o rosto de Moisés, meus irmãos, brilhava. Glória a Deus. E eles olharam e diziam, tem um rosto de anjo, parece um anjo, porque a glória de Deus estava sobre ele. Aleluia. E Moisés, aleluia, com toda a autoridade sendo usado por Deus, a presença de Deus estava sobre Moisés. O próprio Deus usou Moisés para falar com o povo e disse, então se vocês não aceitam, aleluia, Arão como sacerdote, façam o seguinte, eu quero que vocês reúnam aqui todos os 12 líderes das 12 tribos de Israel, porque eu não vou tratar com o povo, mas eu quero tratar com os líderes, porque Deus, ele sabia exatamente aonde estava o problema. Deus sabia exatamente quem eram aqueles que estavam se levantando, fazendo ali aquela confusão. Ele disse, eu quero tratar com os líderes. E quando todos os líderes de cada tribo estavam ali, Deus disse para eles, vocês vão pegar então um galho seco, uma vara seca, porque vocês para mim são como galhos secos. Vocês para mim são como varas secas. Era isso que Deus estava querendo dizer para eles. Vocês vão pegar, vocês vão enterrar e vocês vão embora para suas casas. Amanhã vocês voltem aqui e a vara que florescer, então o dono dela será o sumo sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Então cada um, meus irmãos, dos líderes daquelas tribos catou uma vara, aleluia, um galho seco, e cada um ali enterrou. E eles foram embora para suas casas. E no outro dia, todos estavam ali agora, para desenterrar e ver qual galho é que tinha florescido. E da noite para o dia, meus irmãos, como um milagre, aleluia, um daqueles galhos floresceu. Aleluia. É interessante você pensar como pode florescer de um dia para o outro. Você sabe que você colocou ali um galho seco. Como pode um galho seco dar flor? Como pode, aleluia, um galho seco de um dia para o outro? Muitas das vezes nós plantamos, aleluia, a nossa semente e nós, aleluia, estamos olhando apenas para a terra e ela não está nascendo. E nós ficamos preocupados com aquilo. Aleluia. Mas sabe que enquanto a semente está ali na terra, aleluia, ela está germinando, ela está crescendo, Glória ela está Deus, criando aleluia. raiz. O povo olhava e eles viam apenas a terra, mas dentro daquela terra tinha uma vara que tinha florescido. Aleluia. Não entristeça o teu coração. Quem sabe hoje você está olhando e não está vendo ainda o teu milagre nascer. Aleluia. Mas saiba que a semente que você plantou, aleluia, ela está florescendo. Pode ser que não esteja visível hoje aos teus olhos ainda, mas ela está lá na terra. Ela está florescendo. Louvado seja Deus. Ela está sendo preparada. Aleluia. Então eles começaram a desenterrar. Veio o primeiro, desenterrou nada. Veio o segundo, nada. Veio o terceiro, veio o quarto e foi tirando. E era só galho seco. Veio o sexto, veio o sétimo, veio o oitavo. Aleluia. E veio, um por um, até que chegou a vez de Arão. Quando Arão desenterrou o seu galho, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o galho de Arão, a vara seca que ele tinha ali plantado, ela floresceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nela tinha uma flor, aleluia, uma rosa, aleluia. O interessante é que era uma rosa que não poderia nunca, jamais nascer ali naquele lugar onde eles estavam. Mas uma rosa que só nascia apenas em um outro deserto, muito distante dali. Aleluia, um deserto chamado deserto de Sarón. Uma rosa de Sarón floresceu. Só que, meus irmãos, o interessante é que Deus disse bem assim, a vara que florescer, este será o escolhido. Só que a vara de Arão, meus irmãos, ela não apenas floresceu. Mas se você continuar o texto em Números, você vai ver que ela floresceu e ela ainda, aleluia, ela deu amêndoas. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela, aleluia, cresceu amêndoas daquela vara. Aleluia. E que Arão saiu no deserto ali feliz da vida com a vara em sua mão, aleluia, e ainda estava, aleluia, comendo amêndoas, porque amêndoas, aleluia, brotaram ali. Só que Deus disse, aleluia, a vara que florescer, só que ela não apenas floresceu, mas ela também brotou amêndoas.
Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, aleluia, Deus chamou, aleluia, um homem chamado Simeão e disse para ele, olha, aleluia, você, aleluia, não, aleluia, terá sua vida tirada desta terra enquanto você não contemplar com os teus olhos, aleluia, o Salvador aqui em Glória a Deus. Aleluia. Simeão ele era o sacerdote, aleluia. Todos os dias ele estava ali no templo realizando a circuncisão dos meninos. Aproximadamente a história diz que quase 1.800 crianças passavam todos os dias diante de Simeão, aleluia, no seu 8º dia de vida para que ele fizesse a circuncisão, aleluia. E ali naquele dia, meus irmãos, no meio de 1.800 meninos, aleluia, um deles, aleluia, era o Salvador. Passou pelas mãos, aleluia, de Simeão. Simeão pegou ele, abraçou ele, abençoou, consagrou ele a Deus. Só que espere, Deus disse para ele, você não vai morrer sem antes contemplar, aleluia, o Salvador. Só que Simeão, meus irmãos, ele não apenas contemplou, mas ele pegou o Salvador em suas mãos. Deus disse, você não vai morrer sem contemplar, sem ver, mas ele não apenas viu, mas ele pegou em suas mãos, ele carregou, aleluia. Deus disse para Arão, aleluia, a vara que florescer, mas ela não apenas floresceu, aleluia, mas ela também brotou amêndoas, aleluia. Sabe o que Deus manda dizer para você nesta noite, aleluia? Tem uma bênção, aleluia, que Deus preparou para você. A bênção que você tanto espera, aleluia, de Deus na tua vida. Se prepara, porque quando ela chegar, aleluia, Deus vai mandar mais uma surpresa para você, aleluia. A tua bênção ela não vai vir sozinha, mas ela vai vir acompanhada, aleluia, com algo maravilhoso que Deus tem para você. A tua vara não vai apenas florescer, mas também vai brotar amêndoas, diz o Senhor, aleluia, nesta noite. Louvado seja Deus. A tua vitória, aleluia, vai ter sabor. A vitória de Arão teve sabor. E ele saiu por aquele deserto, aleluia, comendo amêndoas. Glória a Deus. Aleluia. E então agora Arão, ele vai ser ungido, aleluia, como sumo sacerdote. E a unção, aleluia, de Arão, nós encontramos ela relatada lá no Salmo de número 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, Arão ele vai ser ungido. Aleluia. O óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça. O óleo ali é um ato profético. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. O óleo é a pessoa, aleluia, do Espírito Santo de Deus, que vai descer sobre a cabeça de Arão. Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Aleluia. A unção do Espírito primeira foi derramada sobre o cabeça. Aleluia. Da cabeça, aleluia, o óleo vai descendo para a barba. A barba são os apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor para dar início à sua igreja. Aleluia. O óleo passa pela barba. Ele desce pela gola do vestido. A gola é a igreja primitiva. Depois desce pelas vestes, aleluia, que é a igreja contemporânea, e vai até a orla do vestido, aleluia, que é a igreja dos últimos dias da face dessa terra, a igreja do arrebatamento, porque depois o óleo desce e vai para a terra, aleluia, porque é uma igreja que vai ser arrebatada, aleluia, e vai derramar óleo sobre essa terra, e Deus vai manifestar um grande avivamento através, aleluia, desta igreja, aleluia. Davi, meus irmãos, quando ele vai saber da unção, aleluia, de Arão, Davi também ele quer ser, aleluia, ungido assim também como Arão foi. Davi ele foi ungido por 3 vezes, ele foi ungido dentro da casa de seu pai, ele foi ungido, aleluia, pela 2ª vez, depois que Saul morreu, e Davi ele vai ser ungido pela 3ª vez, aleluia, depois que ele conquista uma batalha, e Israel conquista toda a terra que era prometida por Deus. Glória depois de Deus, 7 anos de reinado, ele vai conquistar todas as terras que Deus tinha prometido, e ali ele vai ser ungido pela 3ª vez, como rei sobre todo o estado de Israel. Glória e ele então Deus, escreve aleluia. o Salmo de número 23, e ele vai falar sobre a unção, aleluia, de Arão. Glória a Deus. O galho seco, meus irmãos, de Arão que floresceu, foi pego e foi colocado dentro da arca da aliança. Glória a Deus. Porque aquele galho, ele representa o sacerdócio de Arão. Dentro da arca tem
aleluia, as pedras dos 10 mandamentos representando a lei do Senhor. Tem o maná que desceu do céu, que representa Glória o pão a Deus, vivo que aleluia. desceu do céu, que é o Senhor. Aleluia. E tem a vara de Arão, que representa o sacerdócio de Cristo. Glória a Por que Deus. o sacerdócio Deus. de Cristo? Porque a vara de Arão, meus irmãos, que floresceu, foi colocada lá. E para Arão foi dado então uma nova vara, um novo cajado. E bem no pé daquele cajado, uma plaquinha de ouro foi ali colocado no pé daquele cajado. E foi colocado ali um nome, Arão, como primeiro sumo sacerdote. Glória E a aquele Deus, cajado, aleluia. meus irmãos, ele era passado de sacerdote para sacerdote. Cada sacerdote que ia passando depois de Arão, era pego uma plaquinha, colocado o seu nome e era colocado ali naquele cajado. Glória O a cajado Deus, passado de aleluia. mãos em mãos, de mãos em mãos. E agora depois, de entre Arão e até Jesus, nós temos um Glória a intervalo de Deus. 1500 anos. E quando nós chegamos aqui no tempo de Jesus, nós vamos olhar o sumo sacerdote, Caifás, com o mesmo cajado que primeiramente pertenceu a Arão. Aleluia. E tenha certeza que se você olhasse para o cajado, lá na ponta, em cima do cajado, estava lá a plaquinha Caifás. E não tinha mais lugar aonde se colocar. Aleluia. Porque Caifás foi o último sumo sacerdote. Por quê? Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele, quando estava ali interrogando Jesus, e quando ele perguntou, tu és o Filho de Deus? E quando Jesus disse para ele, eu sou. A Bíblia diz que ele fez o quê? Que ele pegou o cajado, que ele jogou no chão e que ele rasgou as suas vestes. Aquilo, meus irmãos, era um ato profético que ele estava fazendo. Quando o sacerdote rasgava as vestes e jogava o cajado, ele estava dando fim ao seu sacerdócio. Ele estava dizendo, eu não sou mais sacerdote, eu abdico